ligado, a nossa próxima atração começa já já. Mas antes, quero lembrar você que você pode acessar a Memory News no Facebook com o seu novo padrão. Acesse, curta a página, siga a gente nas redes sociais. Você pode seguir a Memory News pelo Facebook, pelo nosso Instagram e também pelo Twitter. Acesse agora, siga a gente. Você vai gostar da nossa página. As notícias atualizadas para você, sem fake news, com prestação de serviço, estão aqui. Sempre com notícias atualizadas. Acesse também o nosso canal no YouTube, MemoryTube. Se inscreva nele, é de graça e você vai gostar, com certeza. E acesse também o nosso blog atualizado, memorynewsblog.blogspot.com. memorynewsblog.blogspot.com. As notícias atualizadas você acompanha na Memory pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo blog e pelo YouTube. É a Memory. Fique ligado, aonde você estiver, a Memory News está com você, sempre. Um programa diferente de tudo que você já viu. Uma mistura especial de notícias que marcaram e se tornaram repercussão. Curiosidades e dicas de todos os tipos. A informação em tempo real. Depoimentos, entrevistas com temas selecionados para variar e para agradar todo o público. Tudo isso e muito mais com vídeos, áudios, sonoras, locuções. Esse é o Doc News. Um programa que vai mexer com você, com a sua família, para mudar a sua vida. Esse é o Doc News. Boa noite a todos que estão me acompanhando nesse Doc News aqui pelo Áudio Memory. Você que me ouve pelo Facebook da Memory News, você que me ouve no MemoryTube, o nosso canal no YouTube, dê seu like por lá. Não deixe de acessar e se inscreva em nosso canal, ajude ele. E também pelo nosso blog memorynewsblog.blogspot.com. Estamos começando o programa de hoje e vamos falar sobre muitas coisas que estão acontecendo no Doc News. E o Doc News vai abordar tudo isso. A primeira, vamos falar também sobre o editorial, falando sobre um pouquinho o que significa o lockdown, o que significa medidas restritivas, como muita gente já chegou, uma delas chegaram até a me questionar, falando, tá tendo um lockdown no Brasil. O lockdown ainda não existe no Brasil em geral. O que está tendo são medidas restritivas. Mas já eu vou falar sobre isso. Vamos falar também sobre a liberação ou não de cultos e missas durante a pandemia. Vamos falar também sobre a morte do locutor de rádio de chamadas que trabalhou na Globo e na Record, o Nilson Ribeiro, que morreu vítima de infarto. Falaremos sobre uma disputa judicial com um ator que faleceu há 1 ano, chamado Flávio Migliaccio. Vamos falar também sobre o caso Jairinho, o deputado que matou a criança e agora está preso. Vamos falar também sobre esporte. Enfim, o Doc News está começando e você é o nosso convidado para acompanhar as notícias, o resumão da semana neste domingo para você, dia 11.
Bom, vou começar agora com o editorial. Vou falar um pouco sobre medidas restritivas. No Brasil, por dia estão acontecendo mais de 4.000 mortes relacionadas ao Covid-19. Olha, o presidente da República já deixou claro que ele é contra lockdown, contra medidas restritivas. Na visão dele e daqueles que o seguem, e não estou criticando, mas isso é um fato, eles acham que as pessoas devem viver uma vida normal, não ficar isoladas em casa. Mas nos dias de hoje não tem como as pessoas viverem uma vida normal por causa da pandemia. E só para deixar claro, lockdown não existe no Brasil em geral. E aliás, eu particularmente sou contra o lockdown, porque com o nível de pobreza que tem no Brasil nos dias de hoje, o lockdown é uma loucura. Se o governo não souber ajudar essas pessoas que estão na extrema pobreza, vai virar um caos. Muitas pessoas vão morrer, não é só de pandemia, vão morrer de fome. Essa é a realidade. Então o lockdown é quando o transporte público não funciona, transporte público que está funcionando, apesar da pandemia, é quando empresas, fábricas, tudo para de funcionar. Isso é o lockdown. Alguns países aderiram ao lockdown e estão conseguindo conter a pandemia. No Brasil, Bolsonaro se nega a entender a realidade dos fatos. Ele teima, insiste, seu negacionismo sem fim, que a normalidade deve voltar, e continua com sua pregação de que os remédios que não têm eficácia, que já ficou comprovado que não têm eficácia, ajudam, como hidroxicloroquina, como ivermectina, a Anitta, enfim, aquela mesma conversa de sempre. Olha, existe uma frase que o maior cego é aquele que não enxerga a verdade. Nós estamos com um recorde de mortes por dia. Inclusive, vou falar também sobre um outro fato curioso, é que morreu no Sudeste, por exemplo, morreu mais pessoas do que nascem. Isso é um recorde. E o presidente da República continua negando a realidade. Ele diz que não se preocupa com a sua reeleição, mas ele está preocupado com a sua reeleição em 2022. Isso é fato. Enquanto tivermos o país dividido, as pessoas que continuam aderindo às ideias do presidente da República sem entender os fatos, fica muito difícil o Brasil seguir para frente. Para que a economia retome o seu crescimento, para que as pessoas voltem a ter uma vida normal, é preciso que as pessoas também se cuidem. Você que está me ouvindo agora, você tem que, se você vai trabalhar, se você sai para algum lugar, você tem que usar álcool em gel, você tem que sempre usar máscara. Isso o presidente da República é contra a máscara. Inclusive, uma deputada federal ligada ao bolsonarismo está tentando aprovar na Câmara dos Deputados um projeto que não dá obrigatoriedade a máscaras. Ou seja, você não é obrigado a usar máscaras. Você acha que isso daí vai dar certo? Isso eu pergunto para você. Eu faço essa crítica aqui, mas não é tá contra o governo. Não sou contra. Eu quero que ele faça um bom governo e que ajude as pessoas. Só que, diante da pandemia que vivemos, as pessoas passando fome, o preço abusivo dos alimentos, você pode ver que os alimentos cada vez mais caros, um auxílio emergencial que dá mais que o valor mínimo R$175, o máximo chegando a 300. Como é que o povo brasileiro vai ver dessa forma? Fica difícil, né? Então as pessoas têm que colocar a mão na cabeça. Os empresários que apoiam o Bolsonaro, que infelizmente eles acham que está um mar de rosas, e eu me refiro a empresários donos de lojas, empresários que acham que ele é uma pessoa enviada por Deus, pastores evangélicos, que eu também estou me referindo. Eles têm que botar a mão na consciência e entender a situação. Porque do jeito que está, não pode continuar. Bom, vamos seguir o programa agora com as notícias no Doc News. Doc News.
religião. O Supremo Tribunal Federal, STF, autorizou hoje que estados e municípios proíbam a realização de missas e cultos presenciais durante a pandemia de Covid-19 por meio de decreto. Com o voto final do presidente Luiz Fux, o placar do julgamento acabou em 9-2 contra a liberação dos templos. A maioria dos votos usou a ciência como justificativa. Para os ministros, a atual situação crítica do Brasil na pandemia justifica que igrejas e templos religiosos sejam fechados temporariamente para evitar aglomerações em lugares fechados. Só Dias Toffoli e Cássio Marques Nunes votaram a favor da liberação. A ação, promovida pelo PSD e por uma associação de pastores, contestava a proibição de atividades religiosas presenciais em São Paulo e foi rejeitada pelo próprio Mendes em ordem liminar na última segunda-feira, dia 5. Contra a liberação dos cultos, Alexandre de Moraes, Carmen Silva, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Marco Aurélio Melo, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Esses votaram contra a liberação dos cultos. A favor foram Dias Toffoli, como eu falei, e Cássio Nunes. Porém, neste momento, os efeitos da decisão do Supremo são limitados. O ministro Nunes Marques citou a reportagem do jornal o Globo, mostrando que a maioria das capitais de estado do Brasil, 19 e 22, respectivamente, já permite reuniões presenciais mesmo durante a pandemia de coronavírus. Ou seja, a decisão de hoje terá impacto apenas em 7 capitais e 5 estados. Um deles, porém, é São Paulo, o mais populoso do país. No voto que formou maioria, Carmen Lúcia reforçou que o motivo sanitário que veta as reuniões não é discriminatória contra as decisões que os fiéis podem professar sua fé temporariamente fora dos templos. Aspas, a fé não se mede pela presença, não se confunde com banco de igreja, fecha aspas, afirmou a ministra. Vamos ver a afirmação dela completa. Aspas, tenho compreensão de que não se discute nesta ação liberdade de crença. Não se põe em questão naquele decreto a liberdade de crença nem a garantia dos cultos. Apenas os limites temporários do exercício dos ritos coletivos que levam não apenas as pessoas a se reunirem nas igrejas e locais de cultos, mas que levam as pessoas a transitar e se reunir. Fecha aspas, disse Carmen Lúcia, ministra do STF. O debate acontece no momento em que o país atravessa o pior momento de toda a pandemia, com recorde negativo do número de mortes nesta semana, quando o país ultrapassou pela primeira vez 4 mil óbitos em 24 horas. Só ontem foram confirmados 3.733 óbitos em 24 horas. Aspas, há um consenso científico de que a transmissão da Covid se dá sobretudo por gotículas transmitidas pela respiração ou pela fala quando as pessoas estão próximas. O distanciamento social e o uso de máscaras são unanimemente reconhecidos como medidas protetivas que salvam vidas e protegem a saúde. Trata-se, portanto, de ciência e não de ideologia, da medicina e não de metafísica. Ciência e medicina são, nesse caso particular, a salvação. Fecha aspas, disse Luiz Roberto Barroso, ministro do STF. Em sua exposição, Fachin afirmou que o Estado deve se abster-se de invocar razões religiosas para justificar decisões públicas. Rosa Weber foi ao mesmo tom. A ministra comparou as atividades religiosas a outros serviços também restritos em meio à pandemia para argumentar que não vê inconstitucionalidade no fechamento de igrejas. Para Nunes Marques, indicada à corte no ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro sem partido, foi o primeiro a votar nessa tarde. Além dele, só Dias Toffoli, que não explicou sua decisão, votou pela liberação dos cultos até então. Em sua defesa, Nunes Marques atribuiu o aumento da transmissão do coronavírus às festas e bares e argumentou que as restrições devem ser proporcionais ao risco que a liberdade religiosa é prevista constitucionalmente. Aspas, sabemos onde essa doença está sendo diariamente transmitida. Em festas, baladas e bares estão frequentemente lotados. As imagens estão aí para todos verem, sem distanciamento e sem máscara nenhuma.
Não são nos cultos e nas missas que a pandemia ganhou força, disse Cássio Nunes, ministro do STF. Doc News. Notícias da rádio e da televisão. Morreu ontem o locutor Nilson Ribeiro, aos 56 anos de idade. Na quarta-feira, dia 7, vítima de uma parada cardíaca. Nilson era conhecido nas rádios de Goiânia e foi o primeiro locutor a anunciar a dupla Zezé de Camargo e Luciano em uma rádio quando trabalhava na emissora Terra FM. A rádio foi retratada no filme Dois Filhos de Francisco, na cena em que Francisco liga de um orelhão para a rádio pedindo a música É o Amor. No filme, o pai da dupla dava fichas para os amigos e vizinhos ligarem pedindo canção de 1991. Nilson ainda fez contribuições para a Rede Globo, virando a voz das chamadas esportivas e da programação da emissora. Ele também teve passagens pela Record TV, virando locutor das chamadas. Nilton trabalhava na Rádio Terra FM e fez uma série animada Turma do Sextou, disponível no Amazon Prime. Vamos acompanhar a chamada que ele fez pela Record TV. Vamos ouvir. Uma nova emoção está no ar. TV Record, novo repartimento. Os principais fatos e acontecimentos do nosso município e região. Saúde, educação, polícia, cultura, esporte, lazer, infraestrutura, entretenimento e obras da nossa cidade. Você confere aqui na sua tela, canal 14. E o Balanço Geral está chegando para dar voz ao povo, com um jornalismo sério, transparente, eficiente e bem-humorado. Esse foi o anúncio que ele fazia, as chamadas que ele fazia pela Record TV de Goiânia, mas também ele fazia na Record TV em nível nacional. Lembro perfeitamente desse locutor, ele foi um dos locutores da Record mais conhecidos também, a Record TV. Inclusive a voz dele é um pouco semelhante ao locutor oficial da Globo nos dias de hoje. Um dos locutores mais velhos que está até hoje na Globo, a voz principal das chamadas na emissora carioca. É muito parecida a voz. Nossas homenagens, sentimentos à família. Segue o programa Doc News. Doc News. News em Foco. André França, advogado que representa tanto o vereador Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, com a professora Monique Medeiros da Costa e Silva, esteve na tarde de quarta-feira, dia 7, em um encontro em seu escritório com a nutricionista Ana Carolina Ferreira Neto. Ela é ex-mulher do parlamentar e registrou boletim de ocorrência contra ele por um episódio de violência doméstica em 2013. Ana Carolina foi intimada para depor nesta sexta-feira, dia 9. Como testemunha no caso da morte do menino Henry, a reunião entre o defensor da Ana Carolina ocorreu na quarta-feira, na parte da tarde, às 14 horas. Segundo o site UOL, que pediu esclarecimentos ao advogado André França sobre o motivo do encontro, mas ainda não obteve retorno. A coluna também tenta contato com Ana Carolina. Pessoas próximas à ex-mulher do vereador relataram à coluna que a nutricionista está bastante abalada desde que o caso veio à tona e foram revelados as agressões sofridas por ela anos atrás. Aspas. Ela só chora há semanas, contou uma pessoa conhecida que pediu anonimato. Aspas. Está transtornada, continuou.
Ana Carolina está preocupada com a exposição dos filhos dela com o vereador devido ao caso. Na decisão que determinou a prisão, a juíza Elizabeth Louro descreveu que o caso enfrenta riscos para a coleta de provas. A magistrada relatou que foi verificado ao longo da apuração do crime que diversos testemunhos ligados ao casal foram no escritório do advogado de defesa do casal antes de comparecer à delegacia para prestar esclarecimento sobre o caso. Aspas, as mesmas testemunhas ligadas aos investigados que prestaram depoimentos contraditórios antes de se dirigirem à unidade policial atendendo à convocação da autoridade para deporem foram levados ao escritório do patrono de ambos, em procedimento tão inusitado quanto antiético. Previamente orientadas e assim agiram pelos investigados, segundo seus próprios depoimentos. Fecha aspas, escreveu a magistrada. Ana Carolina relatou à delegacia em janeiro de 2014 que Jairinho agrediu várias vezes. Em 29 de dezembro de 2013, o casal começou a discutir na garagem do prédio porque ela viu ele falando com outra mulher no telefone. Durante a briga, ele a segurou pelo braço e chegou a arrastá-la até a cozinha. Depois passou a chutá-la por diversas vezes, em meio a diversos xingamentos. Ela chegou a fazer um exame de corpo de delito no dia 3 de janeiro de 2014, 5 dias depois da agressão. Na ocasião, ficou registrado que ela chegou a ser atendida no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e os exames verificaram 4 esquimoses ou hematomas nas pernas e nos joelhos. Além disso, foi verificado um hematoma no braço. Depois disso, Ana Carolina compareceu ao Ministério Público e solicitou a retirada das acusações e acabou arquivado. No entanto, segundo a legislação, o caso de violências contra a mulher devem prosseguir mesmo sem o aval da vítima. Doc News. Celebridades. A família de Flávio Migliaccio, nascida em 1934, faleceu em 2020, que morreu no início de maio, luta para receber uma indenização de dano material fixada em 33,033 milhões de reais. A disputa, que se estende desde 2001, faz parte do processo judicial contra a SERP, Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, sucessora da extinta TVE, de 1975 a 2007. O artista já havia conquistado em vida o direito de ser indenizado pela destruição das fitas de rolo de 444 episódios da série As Aventuras do Tio Maneco, de 1981 a 1985, produzida e protagonizada por ele na TVE. Como a empresa perdeu o acervo, Migliaccio não conseguiu lucrar com a venda do material para exibidoras e procurou a justiça. A causa já tinha transitado em julgado a favor do ator, mas o valor da indenização ainda não havia sido decidido. Ele morreu no aguardo do trabalho pericial de um profissional escolhido pela Justiça para definir o valor do dano material. Ivone e Marcelo Migliaccio, viúva e filho do artista, entraram como sucessores de Flávio na ação. Em 11 de dezembro de 2020, 7 meses depois da morte de Flávio Migliaccio, a juíza Flávia Gonçalves Moraes Alves, da 14ª Vara Civil do Rio de Janeiro, tomou uma decisão baseada em um laudo pericial e fixou o valor de 33 milhões. Para fechar esse montante, o perito André Luiz Souza Álvares usou como bases programas contemporâneos de As Aventuras do Tio Maneco, de 1981 a 1985, como Chaves, de 1971 a 1980, Chapolin, de 1973 a 1979, a primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de 1977, que foram repetidas inúmeras vezes na TV aberta no Brasil.
Aspas. Verificou-se que o valor de uma propaganda no SBT é de R$ 46.500 para o horário entre das 6 às 8 horas. Faixa que Chaves ia ao ar aos sábados. Assim, supondo que pelo menos 4 anunciantes queriam veicular suas propagandas de 30 segundos cada um em um intervalo de 120 segundos. Teríamos o valor de R$ 46.500 vezes 4, que dá R$ 186 mil. Considerando que existem 444 capítulos utilizados, R$ 186 mil vezes 444 dá R$ 82.574 mil, explicou o profissional. Fecha aspas. A decisão em que acatou o valor apontado pelo perito, a juíza Flávia Gonçalves Alves, ressaltou que a associação Roquete Pinto não teve êxito na tentativa de demonstrar qualquer tipo de equívoco na apuração do montante. Ônus este que lhe competia. Doc News. Política. A Defensoria Pública da União, DPU, concedeu um prazo de 15 dias para que o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, de diversos esclarecimentos relacionados à vacinação do estado de São Paulo e outras ações de combate ao Covid. Em ofício enviado nesta quinta-feira, dia 8, ao governador e órgão pede que sejam apresentadas informações oficiais do número efetivo de doses e vacinas recebidas dos mais diversos fornecedores. União e empresas fabricantes através da aquisição direta e o número de doses efetivamente aplicadas até o dia 6/4 de 2021. O ofício é assinado pelo Defensor Público-Geral Federal, Daniel de Macedo Alves Pereira, que foi indicado ao cargo pelo presidente Jair Bolsonaro do ano passado. Evangélico, Pereira era o segundo da lista de indicações feitas ao presidente na ocasião. Foi visto pelo Palácio do Planalto como um perfil que teria mais afinidade com o governo. Dória, por meio de sua assessoria, informou que dará os esclarecimentos dentro do prazo, mas disse que o governo paulista tem sido transparente na divulgação das ações e fez uma provocação ao órgão federal. A Defensoria deveria questionar por que a União esnobou 130 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Fecha aspas, afirmou João Dória. A DPU pede ainda que o governo paulista apresente justificativas calcadas na medicina baseada em evidências que justifiquem a formação de reservas técnicas de vacinas para a aplicação da segunda dose, ao invés de priorizar a vacinação de maior número possível de pessoas com a primeira dose. Segundo a opção, o órgão é preciso uma explicação para que a reserva técnica seja feita, uma vez que haveria estimativa de que a oferta de vacinas no mundo tende a aumentar exponencialmente nos próximos dias e meses. Entre outras explicações solicitadas pelo DPU, estão o pedido de um documento oficial contendo todos os óbitos por CPF causados pela Covid e que seja apresentada e comprovada a execução orçamentária e financeira dos recursos ordinários e extraordinários repassados pela União. Além disso, a DPU pede ainda que seja apresentado um documento oficial que demonstre a evolução da taxa de ocupação de leitos e também documentação que demonstre a evolução de consumo de oxigênio na escala do tempo, incluindo a capacidade de suprimento de contratos atuais, assim como planos de contingência para a hipótese de escassez. Confira a íntegra nota do governo de São Paulo. O governo de São Paulo, a exemplo do Ministério da Saúde e dos demais governos estaduais, também recebeu cópia do ofício de solicitação de informações
feita pela Defensoria Pública da União e atenderá dentro do prazo. No entanto, ressalta que as informações são publicadas e de livre acesso pelos sites www.sampaulo.sp.gov.br/coronavírus/transparência sem chapéu e vacinajá.sampaulo.sp.gov.br vacinajá.sp.gov.br, bem como são divulgados diariamente pela comunicação do governo de São Paulo. Doc News. News em Foco. Há 10 dias de completar o ano da morte do filho Hugo por complicações causadas pelo coronavírus, o taxista carioca Márcio Antônio do Nascimento, de 56 anos, revive todo o seu sofrimento. Não é apenas para a proximidade da data que traz a volta às lágrimas. As falas do presidente Jair Bolsonaro sobre as vítimas de pandemia também o machucam. Aspas, é como se ele toda hora pisasse em uma ferida minha que não cicatriza. Fecha aspas, explica Márcio. Na quarta-feira, dia 7, Bolsonaro voltou a fazer comentários infelizes sobre as mortes causadas pela Covid-19. Ao falar sobre a pandemia, em Foz do Iguaçu, o presidente recomendou, aspas, não vamos chorar o leite derramado, fecha aspas. Mais à frente minimizou a tragédia brasileira ao dizer que, infelizmente, morre gente em tudo que é lugar. Aspas, o presidente debocha de nossa dor, critica Márcio. E ainda continua, quando eu fico um pouco melhor, ele volta a machucar com suas palavras. Meu luto não acaba nunca. O taxista ficou conhecido nacionalmente em junho do ano passado ao recolocar aos pés as cruzes fincadas na areia de Copacabana durante uma homenagem às vítimas da pandemia. Os símbolos tinham sido derrubados por um simpatizante do presidente Jair Bolsonaro. Casualmente, Márcio passava pelo local e resolveu agir. De lá para cá, participou de outras homenagens, tanto às vítimas quanto aos profissionais de saúde que atuam na pandemia. Considera essas atividades uma forma de transformar o sofrimento em algo útil. A lembrança do filho, que morreu aos 25 anos, volta sempre a ele e tenta lidar com a trama da melhor forma possível. Com a queda de movimento de passageiros de táxi durante a pandemia, trabalha muitas vezes fazendo delivery para um supermercado localizado ao lado do cemitério São João Batista, em Botafogo, onde Hugo está sepultado. É muito difícil, desabafa o taxista. Para piorar, a irmã está internada em uma UTI, entubada por causa do coronavírus. Apesar da imensa tristeza, Márcio consegue tocar a vida, mas a cada comentário de Bolsonaro sobre as vítimas de Covid-19, volta a se emocionar. Doc News. Política. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, respondeu aos xingamentos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro, sem partido, durante jantar com empresários na quarta-feira, dia 7, e revelados pela coluna. Segundo relatos de pessoas que foram ao evento, o presidente afirmou que o discurso para convidados que o governador de vocês é um vagabundo e disse um palavrão. Dória respondeu, calma, Jair Bolsonaro, além da Coronavac, o Butantan é especialista na antirrábica. Fique tranquilo, vou te vacinar, escreveu o governador paulista nas redes sociais nesta quinta-feira, dia 8. Durante o jantar, Bolsonaro também se referiu a Dória nos seguintes termos, sempre segundo relatos. O vizinho aqui de vocês é um vagabundo. A casa do governador fica no Jardim Europa, o bairro mais nobre de São Paulo, no sentido da alta renda de seus moradores. A residência de Sinel
fica no vizinho Jardim América. Uma boa parte dos convidados para o jantar mora na mesma região. O presidente afirmou ainda, de acordo com informações de empresários que ouviram o discurso, que Dória é um destruidor de vidas e que está acabando com os empregos, com o comércio e fechando restaurantes. Os xingamentos foram confirmados para a coluna por mais de um empresário. Os relatos coincidem. O jantar em São Paulo estava repleto de amigos ou ex-amigos de Dória. O próprio anfitrião, Washington Sinel, sempre foi muito próximo ao governador. Em 2016, Tucano foi lançado para concorrer à Prefeitura de São Paulo na casa dele. Mas agora o empresário, como tantos outros que estavam no encontro com Bolsonaro, estaria decepcionado com o amigo por causa das medidas restritivas na economia que visam combater a Covid-19 no estado e se aproximou de Bolsonaro. O jantar da casa de Sinel foi promovido a pedido do próprio Palácio do Planalto. De 65 bilionários brasileiros listados pela revista Forbes, 7 estavam presentes. Doc News. Futebol. O técnico Luiz Felipe Scolari está sem clube desde que deixou o Cruzeiro. Revelou que o Boca Juniors é o time ideal para treinar antes de encerrar a sua carreira no futebol. Em entrevista à Rádio Super Deportivo da Argentina, Felipão ressaltou a grandeza do clube de Buenos Aires e se mostrou interessado em ouvir propostas. Aos 72 anos, no entanto, ele só vai decidir o seu futuro depois de tomar a segunda dose da vacina contra o coronavírus. Aspas, na Argentina, gostaria de dirigir o Boca, porque penso que existiria uma identificação muito grande do meu jeito de treinar com o Boca. Fecha aspas, iniciou o Felipão, antes de revelar que foi especulado na equipe há pouco tempo. Aspas, essa possibilidade existiu há um ano, quando houve uma eleição, mas depois passou. Neste momento, eu já tomei a primeira dose da vacina. E depois que tomar a segunda, ouvirei propostas de qualquer lugar. Na Argentina, o Boca seria um time maravilhoso para treinar. É um time que eu acho que seria ideal para encerrar a carreira. Fecha aspas, completou o Felipão. Felipão ainda foi questionado sobre o amor dos brasileiros com Messi e encheu a camisa 10 do Barcelona de elogios. Aspas, o Messi é um gênio. O futebol dele é diferente. Ele não precisa fazer nada diferente, porque quando a bola chega até ele, ele sabe o que fazer e faz tudo com simplicidade. Nós brasileiros gostamos disso. Tivemos muitos gênios no futebol. Por tudo isso gostamos dele. Finalizou, fecha aspas, o Felipão. Doc News. Futebol. O São Paulo encaminhou a renovação de Rodrigo Nestor por 4 temporadas. O clube já tinha visto um avanço nas tratativas com o volante de 20 anos nos últimos dias. Conforme antecipado pelo UOL Sport, tenta sacramentar o acordo. As tratativas avançaram nas últimas e faltam apenas detalhes para que ele assine um novo vínculo com o tricolor paulista. Os salários seriam semelhantes ao do Luan, volante que teve compromisso renovado recentemente. Rodrigo Nestor já vinha conversando sobre a renovação contratual desde a temporada passada, quando o presidente do clube ainda era Carlos Augusto Barros e Silva, mais conhecido como Leco.
À época, no entanto, o clube encontrou dificuldades para chegar a um acordo, sobretudo por causa de seus agentes. O atleta mudou de empresário e recentemente viu a nova cúpula, liderada por Júlio C. Casares, e conseguiu avanços nas tratativas. O volante tem contrato com o São Paulo até novembro de 2021. Ele poderia assinar um pré-acordo com outro clube a partir de maio deste ano. Doc News. Mundo News. Minneapolis, Estados Unidos, no dia 8 de abril de 2021. Um especialista em pneumologia afirmou nesta quinta-feira, dia 8, durante o julgamento da morte de George Floyd, que a vítima morreu por falta de oxigênio e que o joelho do policial Derek Chauvin ficou em seu pescoço durante mais de 90% do tempo em que ele esteve algemado de bruços na rua. O pneumologista Martin Tobin disse ao júri que acompanha o processo contra o ex-policial Derek Chauvin, acusado de assassinato e homicídio culposo, que assistiu a vídeos da prisão de Floyd em 25 de maio de 2020. Centenas de vezes. Aspas. Floyd morreu por baixo nível de oxigênio, garantiu, e ainda ele continua. Isso causou danos ao seu cérebro. Acrescentou ele, e arritmia, um batimento cardíaco irregular que fez seu coração parar. Explicou Tobbins aos jurados, 9 mulheres e 5 homens que julgam o caso no tribunal de Minneapolis, no estado americano de Minnesota. Chauvin, um homem branco de 45 anos, aparece no vídeo gravado por uma testemunha, ajoelhado sobre o pescoço de Floyd por mais de 9 minutos. Enquanto o afro-americano de 46 anos reclamava repetidamente que não conseguia respirar. A filmagem correu mundo afora e gerou uma onda de protestos contra a injustiça racial e a brutalidade policial. De acordo com Tobin, a respiração de Floyd foi enfraquecida porque ele estava de bruços na rua, algemado com Chauvin e outros policiais em seu pescoço e suas costas. Eric Nelson, advogado de defesa de Chauvin, sugeriu várias vezes durante o julgamento que o peso do corpo de Chauvin estava na verdade no ombro de Floyd e às vezes nas costas, mas não no pescoço. O médico não concordou, porém, com essa teoria. O joelho da agente Chauvin fica praticamente no pescoço na vasta maior parte do tempo, ressaltou, mais de 90% do tempo. O estado de saúde de Floyd não influenciou. Tobin, nascido na Irlanda, estabelecido em Chicago, nos Estados Unidos, prestou depoimento como especialista convocado pela acusação. O médico afirmou que já havia testemunhado em ações judiciais por negligência médica, mas que esse é o seu primeiro processo criminal e que não está sendo pago por isso. Chauvin, que se declara inocente, pode pegar até 40 anos de prisão, se for condenado pela acusação mais grave, assassinato em segundo grau. Com 19 anos de carreira do Departamento de Polícia de Minneapolis e agora ex-agente, foi expulso após a morte de Floyd. Os promotores buscam provar que a morte do afro-americano ocorreu por asfixia, enquanto a defesa de Chauvin alega que as causas foram o uso de drogas ilegais e os problemas de saúde prévios do falecido. Floyd foi preso sob suspeita de tentar pagar uma compra de uma loja próxima com uma nota falsa de $20. O paramédico contou ao júri da semana passada que quando a ambulância chegou, Floyd já estava morto e o ex-policial que ainda estava ajoelhado em seu pescoço. Doc News. Economia. O dólar fechou na quinta-feira, dia 8, a queda de 1,23% antes do real, cotado a R$ 5,57, é o menor valor do final de uma sessão desde o dia 23 de março,
quando a moeda norte-americana estava em R$ 5,51. Já o Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores, teve alta de 0,59%. É a terceira vez nos últimos 4 sessões que o dólar tem queda. A única alta neste período foi ontem, quando houve valorização de 0,78%. O valor do dólar divulgado diariamente pela imprensa, inclusive pelo site UOL, refere-se ao valor comercial para quem vai viajar e precisa comprar moeda em corretores de câmbio. O valor é bem mais alto. A bolsa registrou o seu segundo dia consecutivo de alta. O Ibovespa subiu 0,59% com R$ 118.313,23 pontos. Ontem o índice teve alta de 0,11%. As ações da Embraer lideraram os ganhos do dia, com alta de 8,80% negociadas a R$ 16,08. Já os papéis da Multiplan tiveram maior perda, com queda de 2,54%, vendidas a R$ 23,38. Doc News. Saúde. Desde que a pandemia mudou as rotinas dentro de casa, muitos foram os efeitos sentidos na saúde mental e física. Convivência intensa, medo de futuro, preocupação com desemprego, estresse, dores de cabeça e dificuldade para dormir são alguns dos resultados das novas dinâmicas impostas pelo coronavírus. Uma pesquisa online realizada em fevereiro de 2021 pelo site UOL AdLab, em parceria com a Viva Bem, 44% dos respondentes afirmaram possuir algum distúrbio psíquico, sendo que, entre esses indivíduos, 55% identificaram que os sintomas de transtorno aumentaram após o início da pandemia. Nesse contexto, a libido também se tornou assunto. O termo se associa à produção e liberação de hormônios como testosterona, estrogênio, acitocina e dopamina, com influências de fatores psicológicos, emocionais e sociais. Na pesquisa que avaliou como anda a saúde mental dos brasileiros e que mudou na rotina, nos hábitos e na forma de pensar durante a pandemia, 28% responderam que o apetite sexual diminuiu nos últimos 12 meses, para 38%. Ela se manteve igual, sendo que a ansiedade, o desânimo, o estresse, o cansaço e o nervosismo cresceram mais de 40%. No início da pandemia, LLTS-35 foi demitida. Depois de alguns anos no mesmo trabalho, a publicitária precisou enfrentar um cenário de dúvidas sobre sua carreira enquanto se adaptava ao dia a dia dentro de casa. Segundo o psiquiatra Alisson Marques, essa tem sido uma situação comum, já que a saúde mental está entre os campos mais afetados pelas restrições por conta do coronavírus. Aspas. Episódios de ansiedade, falta de motivação ou perspectiva, entristecimento, medo e angústia estão ocorrendo, o que pode ser algo pontual ou representar adoecimento. Fecha aspas, afirma o psiquiatra. O especialista explica que vivemos de interação do corpo, mente e ambiente, na qual também se manifesta o libido. Aspas. Então, quando um desses campos se encontra em desequilíbrio, pode ocorrer a redução dela. Uma mente organizada nas suas emoções influencia muito na expressão desse desejo. Fecha aspas. Doc News. Espaço Cultural.
Vamos falar um pouquinho da antiguidade, a história. Imhotep e a pirâmide de degraus em Saqqara, 2630 a.C. Ainda hoje, multidões de turistas fazem peregrinações à terra dos faraós para experimentar a proximidade direta dessa antiga maravilha mundial construída com pedras. Em todos os tempos, a grandeza monumental dos túmulos reais exerceu um fascínio incomum sobre as pessoas. Aquilo que exercícios imensos de trabalhadores erigiram sobre a terra por volta de 2630 a.C. E permanece um misterioso para nós, um enigma que nos atrai magicamente com seu encanto. O faraó Snofru, nascido em 2575 a.C. e faleceu em 2551 também a.C., figura como efetivo inventor da construção da pirâmide de Gizas, mas sem dúvida deve-se agradecer ao rei Zoser e ao seu arquiteto Imhotep, que em 2630 a.C., com a mastaba em degraus em Saqqara, tenha sido introduzida a época das pirâmides. O mestre de obras Imhotep, o propósito é o que chamamos um gênio universal. Ele se ocupa de uma série de funções, é erudito, escriba e arquiteto. Para a pirâmide de Gizé, cerca de 10.000 mestres de cantaria quebraram e apararam em pedreiras próximas muitos milhões de blocos de pedra de toneladas de peso, utilizando cinzéis de cobre, marretas de madeira e serras de cobre. Milhares de trabalhadores foram necessários para erguer para a pirâmide esses blocos de pedra em carretas de madeira sob sistemas de rampas. Segundo cálculos recentes, cerca de 36.000 pedreiros, engenheiros e ajudantes trabalharam para empilhar os blocos de pedra. Você sabia que por volta de 2750 a.C., o Egito introduziu o calendário lunar? O estabelecimento do cálculo do tempo em 365 dias por ano está ligado ao nascer de Sírius, a mais brilhante estrela fixa. Continuando a nossa história sobre Imhotep, até então os ex-egípcios eram sepultados em mastabas, túmulos cobertos de lajes, simples câmaras mortuárias subterrâneas, acima das quais se ergueriam salas de culto e câmaras para oferendas do túmulo. O sepulcro de Zoser, primeira construção monumental de pedra, consiste em 6 mastabas construídas umas sobre as outras e alcança a altura de 60 metros. O complexo de construções completo abrange uma área de 275 metros por vezes 245 metros com instalações de tempo, rodeada por um muro de 10 metros de altura. A pirâmide de Zoser ainda não é uma pirâmide verdadeira, pois ainda não dispõe de nobres superfícies planas e arestas retas como as suas famosas descendentes em Gizé. Consiste em 6 degraus rústicos e por isso é denominada pirâmide de degraus. As pirâmides grandiosas pertencem a monumentos mortuários sobre o platô rochoso de Gizé, 13 quilômetros oeste de Cairo, mandadas a construir por volta de 2500 a.C. por Kelpis, Khafre e Miquerinos, todos eles ex-egípcios da 4ª dinastia. As 3 pirâmides que se encontram entre as mais significativas realizações arquitetônicas da humanidade não são apenas monumentos gigantescos dos faraós, mas figuram também como o trono do sol. Em seu ápice deve se reunir ao deus Sol Ra e ao deus Rei egípcio. Todas possuem instalação monumental do Templo dos Mortos no alto, vestíbulo do templo embaixo. A pirâmide de Kelpis, cobrindo uma área de 53.000 metros quadrados, e uma altura original de 147 metros, é a maior do mundo. Doc News. Homenagem. Na semana passada, quando a gente fez a gravação do Doc News, não
quando a gente gravou o Doc News, não havia acontecido a morte do Agnaldo Timóteo. Dessa vez nós vamos fazer homenagem ao cantor Agnaldo Timóteo e contar um pouco sobre sua história. Vamos começar aqui o programa na homenagem ao Doc News. Deus, estamos de joelhos para vós, rogamos piedade para nós, venha nos libertar. Deus, a epidemia é uma maldição, bilhões de inocentes na prisão, à espera de uma inagrição. Agnaldo Timóteo Pereira, nascido em 16 de outubro de 1936 e em Caratinga, faleceu no Rio de Janeiro no dia 3 de abril de 2021. Foi um cantor, compositor, escritor e político brasileiro. Passou toda a sua infância em sua terra natal, Caratinga. Desde pequeno se interessou por música e se apresentava nos circos que passavam pela cidade. Foi lá onde ele conheceu o cartunista Ziraldo, seu conterrâneo. Iniciou sua carreira como intérprete de versões de sucessos internacionais. Teve grande popularidade nas décadas de 60 e 70. Foi recordista de vendas de discos e foi agraciado com vários prêmios ao longo de sua carreira. Com mais de 55 anos de carreira, o cantor continua a se apresentar pelo Brasil e consegue mobilizar grande público, principalmente nas cidades do interior, tendo ainda reconhecimento internacional em Moçambique. Também mantém-se ativo devido às participações em programas de televisão e entrevistas. Aos 16 anos, saiu de Caratinga e foi para Governador Valadares. No mesmo estado, iniciou seu trabalho como torneiro mecânico, fabricando peças para veículos que eram usados em construções e estradas em rodovia. No Rio de Janeiro, na década de 60, passou por hospedarias e casas de parentes, passando pelos Inns de Vasconcelos, onde conheceu o cantor Roberto Carlos, que na época havia buscado a capital pelo sonho de virar cantor. Agnaldo revelou um programa de televisão que ele costumava ir ao pé de Lins, a Cinelândia, para os rádios Nacional e Mairink, Veiga, em busca de oportunidades, pois não tinha dinheiro para sequer pagar um bonde. O programa realizado por Jair de Dramaturgo na TV do Rio teve Agnaldo Timóteo como defensor da balada Three House of Three Rising Sun, o sucesso do grupo britânico The Animals. Agnaldo também ganhou todos os prêmios do programa e arrebatou o público jovem. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvo. Em 1967, lançou o álbum Obrigado Querida, emplacando como hit daquele ano a canção Meu Grito, de Roberto Carlos, ficando em primeiro lugar em todas as gravadoras do país. O disco veio ainda com dois grandes sucessos de sua carreira: Mamãe, Estou Tão Feliz, Mamá, e Os Verdes Campos da Minha Terra, Green Green Grass of Rhythm. O segundo cantor, Meu Grito, consolidou sua carreira que precisava de uma música própria e original, diferente das versões que recebia para gravar. Em 2011 lançou A Força da Mulher, álbum que reuniu 14 faixas com nomes de mulheres, dando voz a sucessos como Michelle, dos Beatles, Manuela, de Júlio Iglesias e Mulher, Sexo Frágil. Era o caso e dedicou o trabalho ao então presidente da República, Dilma Rousseff. No ano de 2019, o cantor sofreu um AVC quando se preparava para uma apresentação no interior da Bahia. O cantor ficou hospitalizado por 59 dias e ao longo do ano foi recuperando sua saúde. Retomou os palcos em dezembro do mesmo ano.
Seu grande retorno foi no programa Conversa com Bial, onde conversou sobre sua vida e carreira como apresentador e interpretou alguns sucessos. Após 17 dias internado na unidade de terapia intensiva do Hospital da Casa São Bernardo, na zona oeste do Rio de Janeiro, morreu no dia 3 de abril de 2021, aos 84 anos, de complicações decorrentes da Covid-19. Esse foi o registro de Aguinaldo Timóteo. Estamos de joelhos para vós, rogamos piedade para nós, venha nos libertar. Deus, a epidemia é uma maldição, bilhões de inocentes na prisão, à espera de um milagre céu. Deus, sabemos sua força contra o mal, vivemos um momento irreal, com medo da infecção. Deus, expande suas bênçãos, limpa o ar. De novo a humanidade irá ganhar a paz e a liberdade de ir e vir. Deus e seu Filho Jesus Cristo, tenha piedade de nós a cada segundo de nossas vidas. E muito obrigado. Deus, expande suas bênçãos, limpa o ar. De novo a humanidade irá ganhar a paz e a liberdade de ir e vir. E essa foi a homenagem ao cantor Aguinaldo Timóteo. Doc News. E o Doc News termina agora. Para maiores informações, você acessa o nosso blog memorynewsblog.blogspot.com, memorynewsblog.blogspot.com. Acesse a Memory News no Facebook. Siga a gente, curta a nossa página nas redes sociais. Siga a gente também pelo nosso Twitter e também pelo Instagram. E tem também o nosso Story, com informações rápidas, objetivas e atualizadas. Acesse o nosso canal no YouTube. Dê o seu like nesse vídeo, na postagem desse vídeo. Envie seu comentário, seu feedback e sua opinião. A todos que me acompanharam nesse programa Doc News, muito obrigado por você dar a oportunidade de eu invadir a sua casa com notícias atualizadas para você. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Fique ligado, esse foi o Doc News. Aonde você estiver, a Memory News está contigo, sempre.
Um programa diferente de tudo que você já viu. Uma mistura especial de notícias que marcaram e se tornaram repercussão. Curiosidades e dicas de todos os tipos. Informação em tempo real, depoimentos e entrevistas com temas selecionados para agradar o mais variado público. Tudo isso e muito mais em vídeos, sonoras, locuções e áudios. Esse é o Doc News. Um novo conceito informativo que vai deixar você bem informado e por dentro de tudo que acontece nos dias de hoje e tudo que já aconteceu e que marcou época na sua vida. Na Memory News. Fique ligado, compartilhando a informação com você. Se você tem sua empresa e seu estabelecimento e precisa de anúncios de locução, quer atrair a atenção das pessoas e conquistar novos clientes? Para sua loja, seu supermercado, sua vitrine? Entre em contato através do e-mail s.brunodc@hotmail.com. Vou repetir: s.brunodc@hotmail.com ou pelo telefone ou WhatsApp 0 Prestadora 11 95299 1057 0 Prestadora 11 95299 1057. Falar comigo, Sullivan Damasceno. Aqui é o lugar certo para ajudar na divulgação do seu próprio negócio. Entre em contato já!